Mangovanen, Erohini, Elen Silalumen Omentielvo. Feliz em te ver, filho de Ilúvatar. Uma estrela brilha na hora de nosso encontro. Meu nome é Wesley e seja bem-vindo à Terra-média. Primeira Era, capítulo 4. A Guerra pelo Bem dos Elfos. Como eu disse no vídeo passado, Thingol ficou com Melian em Beleriand e criou o reino de Doriath, após ficar um ano no matinho junto com ela. E aí metade dos Teleri ficou com o seu rei, e a outra metade dos Teleri foi com o irmão do rei Thingol, que se chamava Olwe. Os Teleri que foram para Marcha se estabeleceram nas praias de Aman e não adentraram em Valinor. Os Noldor e os Vanyar entraram em Valinor e ficaram maravilhados com a beleza e a luz das duas árvores que tinham lá. E no vídeo passado eu falei sobre os Teleri, mas esqueci de comentar sobre os Noldor e os Vanyar, então vamos lá. Os Teleri são os elfos mais selvagens e rústicos, que gostam de viver uma vida mais simples e que por conta disso não evoluíram sua tecnologia. Eles eram muito bons nas artes de pesca e na criação e confecção de barcos e navios. Os Vanyar, eles eram os elfos mais belos e os mais bonitos. A maioria deles tinha cabelos loiros, e eles gostavam de apreciar a natureza e não gostavam muito de intriga. Eles eram os elfos da paz, tá ligado? Pô, tanto faz, tanto fez, pra eles tudo tava bom, tá ligado? Elfo da paz, tá ligado? Eles se destacavam por sua voz e em compor músicas. Eles eram os elfos que amavam arte e poesia. Agora os Noldor, os Noldor. Esses daí são os protagonistas das maiores merdas que aconteceram na Terra-média. Eles eram os elfos mais sábios, os mais curiosos e viviam muito ao lado de Aule, tá ligado? Coladinho com ele, o Vala Senhor dos Ofícios. E isso fez com que eles fossem mestres em forjar armas, joias, artefatos mágicos. Eles foram os elfos que com certeza mais desenvolveram a sua tecnologia. E sim, os Noldor, eles são os elfos da classe guerreira. E inclusive eles começaram com esse negócio de anel aí, mas enfim. Eles são os elfos merdeiros. É só isso que você tem que saber. Então vamos lá, Teleri, a classe dos elfos barqueiros, Vanyar são os elfos artistas e poetas, e os Noldor são os elfos da classe dos guerreiros. Beleza, eles chegaram em Valinor e Mão estava aguardando todos eles para uma festa de boas-vindas. E todos foram muito bem recepcionados pelos Valar. Só que Manwë ficou inquieto, percebeu que tinha coisa errada, olhou pros lados, viu que não tinha Thingol, tá ligado? E perguntou pros elfos: "E aí? Cadê o irmão de vocês, pô? Cadê o Thingol?" Aí os elfos responderam que ele e o povo dele se dividiu e que metade estava nas praias de Aman e a outra metade ficou lá em Beleriand mesmo e nem seguiu na marcha. Então Manwë se entristeceu quando viu isso, logo percebeu que tinha algo de errado, porque Thingol e alguns elfos não confiavam nos Valar de jeito nenhum, tá ligado? Então Manwë falou: "Pessoal, o que tá acontecendo, cara? Por que esses caras não confiam na gente de jeito nenhum? Por que o Thingol não confia na gente de jeito nenhum? Nós já mostramos que somos de confiança, a gente já mostrou que é pessoal do bem, pô, pessoal da hora, pessoal maneiro, não há motivo pra temer, tá ligado? Por que vocês não confiam na gente, cara? O que tá acontecendo? Quero uma explicação, pô." E aí os elfos não tinham pra onde correr, então logo começaram a se explicar e abrir o jogo e disseram: "Cara, é o seguinte, a gente estava com medo de vocês porque um ser parecido com vocês veio primeiro e estava fazendo a mesma proposta e chamou alguns de nós para ir com ele. Porém, os que foram com esse jamais retornavam. E os elfos que ali viviam chamavam esse ser de o Escuro." Pasmem, adivinhem quem é. Pois é, amigos, Melkor, de alguma maneira, foi o primeiro a perceber o despertar dos elfos. E assim que Melkor viu os elfos, ele ficou muito enfurecido, tipo, muito puto. Ele invejou os elfos e ficou muito bravo mesmo, porque ele tinha inveja da pureza, da beleza e do livre-arbítrio daquelas criaturas. E foi nesse momento que Melkor desobedeceu Eru Ilúvatar pra valer. Deixa eu me explicar melhor. Melkor, no começo, ele mentiu para si mesmo, dizendo que iria descer para o mundo para ajudar os filhos de Eru Ilúvatar, e queria cumprir o propósito de seu pai. Sim, lá no episódio que eu contei do Ainulin Dale, que tá no canal, Melkor, ele só tava querendo se amostrar, se aparecer, distorcendo a música, porque aqueles adolescentes da puberdade, tá ligado? Querendo se amostrar, chato pra caralho, querendo se achar o fodão. Aí ele achou que distorcendo a música
não ia dar nada, afinal ele era o mais forte dos Ainu, o preferido do chefe, só que aí quando o Eru repreendeu o heavy metal horroroso que ele tava fazendo, ele criou um certo tipo de birrinha. Pica adolescente, quando o pai dá sermão, ele fica puto, começa a dizer asneira pra caralho. Ah, que não sei o que, eu saí de casa, na verdade, de ser adulto, mandando a minha vida, sendo um rebelde chato do caralho. Pois é, amigo, adolescente é tudo de ruim. Pensa no bicho chato. Pai, eu sei que o senhor tá vendo esse vídeo e se algum dia eu disse ou profanei essas palavras sendo um mero hóspede que morava de graça na sua humilde casa, me perdoa. Agora eu sei o significado do seu esforço e de cada gota de suor e de cada humilhação que o senhor passou para trazer comida e pagar as contas para dentro de casa. Eu amo o senhor. Enfim, voltando pro assunto. Melkor não foi que nem a maioria dos adolescentes birrentos que depois cresceram e viram que aquela birrinha que faziam era uma coisa de retardada, tá ligado? Ele realmente levou essa birra a sério demais. Essa birra se transformou em ódio real. Só que foi aos poucos, tá ligado? Primeiro foi a repreensão de seu pai Eru. E sim, Eru, depois dessa distorção que Melkor fez na música, tirou a capacidade de Melkor de criar coisas pra si próprio. Porque, querendo ou não, o Melkor ele fez uma rebelião no tema de Eru. Ele já desobedeceu Eru ali de primeira, tá ligado? Mas, tipo, pô, Eru meio que só repreendeu ele, tá ligado? E aí depois ele foi trocado por Manwë, tá ligado? Ele era o favorito de Eru, aí depois dessa rebelião aí, Manwë se tornou o favorito de Eru, tá ligado? E aí, com tudo isso, ele não podia mais criar coisa pra si mesmo, tá ligado? Ele ficou decepcionado com essa fita aí, porque tudo que era feito, que Melkor fazia, era pra o seu criador, era tudo pro propósito de Eru, tá ligado? Aí ele ficou mais puto. E aí, quando ele via seus irmãos Vala criando coisa mais bela que ele ficou muito mais puto. E aí ele começou a jogar ideia em outros Maia, e corrompeu eles, transformou eles em demônios, e quando teceram suas vestimentas em Arda, eles viraram Balrogs, dragões, vampiros, aranhas gigantes, criaturas ainda mais horrendas, tá ligado? E Melkor sabia que não tinha o poder de criar, por isso ele acabou corrompendo e escondendo essas criaturas em Utumno, para que os Valar não vissem a abominação que ele estava fazendo. Depois ele ficou puto com a beleza de Arda e sentiu inveja da beleza do mundo, e disse para todos os Valar que aquele reino iria ser dele. E aí os Valar ficaram putos, dizendo que o reino não era dele, pois todos ali trabalharam igualmente. Aí começou a treta entre os irmãos e que Melkor se escondeu e esperou na surdina, tá ligado? E quando ele viu a luz do mundo, ele atacou elas e quase destruiu o mundo inteiro. Até aí, tudo bem, entre aspas. Afinal, Melkor era o irmãozinho retardado com falta de atenção, segundo os Valar. Mas não, ele não era retardado, ele literalmente virou um psicopata maníaco. E foi dito a todos os Valar pelo próprio Eru Ilúvatar antes de entrarem em Ea, e antes mesmo de tecerem Arda, que jamais, em hipótese alguma, os Valar tocariam nos seus filhos. Nenhum dos Valar poderia machucar ou tocar nos filhos de Eru. Era um crime, uma lei pra obedecer, tá ligado? Um mandamento que não podia ser quebrado. E adivinha o que Melkor fez com eles assim que despertaram? Pois é, amigos. Melkor desobedeceu Eru Ilúvatar e blasfemou contra ele, pois, como eu disse, os elfos eram puros de coração e estavam encantados com a beleza do mundo, com as luzes das estrelas. O comportamento deles era de alguém livre, tá ligado? Que poderia escolher como quisesse viver. E Melkor, quando viu isso, ele ficou irado, pois Eru tinha dado essa dádiva para seres que, segundo a visão de Melkor, eram inferiores. Melkor se sentiu como um escravo, como um mero soldado que só seguia as ordens de Eru, que ele não tinha escolha de fazer o que bem quisesse, e ele se sentiu um prisioneiro. E foi por isso que ele desobedeceu Eru. E foi de coé, e chamou alguns elfos, pica aquele sequestrador e molestador de criança que tá no carro e chama ele pra entrar oferecendo balinha, tá ligado? Ei, vem cá, vem aqui com o tio, ó. Aqui tem uma balinha, ó. Tio tem balinha, vem cá, entra aqui. E aqueles que pegavam as balinhas, ou o Melkor sequestrava, e aí ele nunca mais voltavam, e aqueles que voltavam viravam criaturas horríveis, tenebrosas, que os elfos chamavam de orcs. E essa é a origem dos orcs. Melkor sequestrou e capturou muitos elfos, e ele os levava para Angband, para realizar experimentos com eles. E eu nem gosto de imaginar o que ele fez a eles, tá ligado? Mas é dito que eles foram torturados, mutilados, foram amaldiçoados e que Melkor lançou parte da sua magia, parte da sua alma e malícia dentro do espírito deles. Abre aspas para o Silmarillion. Contudo, muitos dos Quendi se apavoraram com sua chegada, e isso era obra de Melkor, pois em retrospectiva, os sábios declaram que Melkor, sempre alerta,
fora o primeiro a se dar conta do despertar dos Quendi e enviara sombras e espíritos malévolos para espioná-los e armar-lhes emboscadas. Ocorreu assim alguns anos antes da chegada de Orome, que se qualquer elfo se perdesse longe de casa sozinho ou em pequenos grupos, era frequentemente que desaparecesse e nunca mais retornasse. Os Quendi diziam que o caçador o apanhara e sentiam medo, e de fato, as mais antigas canções dos elfos, cujos ecos ainda são relembrados no oeste, falam de formas sombrias que perambulavam nas colinas, que se erguiam a partir de Cuivienen. Ou ainda do cavaleiro sinistro, montado em seu cavalo selvagem, que perseguia os caminhantes para apanhá-los e devorá-los. Ora, Melkor sentia um ódio imenso de Orome, e temia seus passeios a cavalo. E ele ou mandou realmente seus servos obscuros como cavaleiros, ou espalhou rumores mentirosos com o objetivo de que os Quendi evitassem Orome se algum dia o encontrassem. Fecha aspas. Abre aspas. Entretanto, pouco se sabe daqueles infelizes que caíram na armadilha de Melkor. Pois quem entre os seres vivos desceu aos abismos de Utumno ou percorreu as trevas dos pensamentos de Melkor? É porém considerado verdadeiro pelos sábios de Eressëa que todos aqueles Quendi que caíram nas mãos de Melkor antes da destruição de Utumno foram lá aprisionados e por lentas artes de crueldade corrompidos e escravizados. E assim Melkor gerou a horrenda raça dos orques, por inveja dos elfos e em imitação a eles, de quem ele mais tarde se tornaram os piores inimigos, pois os orques tinham vida e se multiplicavam da mesma forma que os filhos de Ilúvatar, e nada que tivesse vida própria, nem aparência de vida, Melkor jamais poderia criar. Desde sua rebelião no Ainur-Indalë, antes do início, assim dizem os sábios, e no fundo de seus corações negros, os orques odiavam um senhor a quem serviam por medo, criador apenas de sua desgraça. Esse pode ter sido o ato mais abjeto de Melkor e o mais odioso aos olhos de Ilúvatar. Fecha aspas. Pois é, segundo o Silmarillion, Melkor sequestrou, levou eles para Angband, torturou, mutilou, usou de feitiço e que escravizou suas mentes para servir ele e seus superiores por toda a eternidade. Uma forma de vida terrível que blasfemava contra Eru e Ilúvatar, o deus, pois Eru os fez para serem belos e livres e Melkor os deturpou, zombando de Eru e zombando dos elfos, fazendo com que eles não fossem mais belos e que fossem escravizados para somente serem maus, todos, sem exceção. Sabe como os orques assumiram forma física? Eles eram elfos, tomados pelos poderes negros, torturados e mutilados. Uma forma de vida terrível e arruinada. E sim, os orques se multiplicavam, assim como os filhos de Eru. Só que, ao contrário dos elfos, eles não tinham relações amorosas, tá ligado? E relação romântica. Haha, meus amigos. Como é que vocês acham que Melkor e Sauron tinham milhares de soldados orcs com tanta rapidez? É capaz do YouTube até me cortar, mas falarei do mesmo jeito. Melkor e Sauron prendiam as mulheres orcs. Elas eram escravas e só serviam para reprodução. Até porque Melkor não iria esperar os orcs ter o ritual do amor para ter seu exército, tá ligado? Imagina só, todo dia as mulheres orcs eram usadas somente para reprodução. Isso é algo perturbador, tá ligado? E é por isso que elas não aparecem nos filmes. Provavelmente elas estavam presas e faziam milhares de filhos por dia, tendo relações sexuais com vários orcs, e quem supervisionava tudo isso daí era Sauron e seus servos, tá ligado? Sim, aquele Sauron que estão tentando humanizar na série, que tá chorando, que não sei o que, totalmente balela. Aquilo ali não existe, mano. Que a série tá fazendo uma deturpação, pique a deturpação de Melkor aqui, tá ligado? Sauron, ele era só menos pior em maldade do que Melkor, tá ligado? E os caras eram ruins de verdade, tá ligado? Verdadeiros demônios. E quando os Valar descobriram a putaria e a blasfêmia que Melkor tava fazendo com os elfos, eles ficaram muito putos. Porque uma coisa é azaralhar a criação dos Valar, tá ligado? E outra coisa era mexer com os filhos de Eru. E mãe ficou muito puto e disse: chega dessa porra! Agora a gente vai lá pra Terra-média fuder o cu daquele filho da puta e descer o cacete dele, pois ele passou de todos os limites. Chama o Rola Grossa lá.
E foi nesse momento que Tucas acordou de seu sono e ele estava nu, com a benga de fora, e ouviu tudo que Melkor tinha feito. Isso fez com que ele gritasse e declarasse guerra a Melkor. E o grito de Tucas foi tão tenebroso que foi de Amã para a Terra-média num piscar de olhos, e Melkor ouviu o grito de Tucas sentado no seu trono, na parte mais profunda de Angband, e ele logo trancou seu cu de medo e disse: fodeu. E ele mudou seu corpo físico para um mais ideal para batalhar contra seus irmãos, que era só questão de minutos para que chegassem lá, tá ligado? E sua nova forma era mais escura e imponente que a anterior. Mas o Valar não queria nem saber, eles estavam com sangue nos olhos para resolver essa parada de uma vez por todas. Quando chegaram na Terra-média, eles tacaram o terror, mataram o dragão, palaram o Balrog, atropelavam os orcs como se fosse jogo de boliche, destruíram a aranha gigante, meu amigo, molestaram os escrotizadores. Mas Tucas, o Valar da Rola Grossa, tinha ódio mesmo, era de Melkor, e ele queria acabar com aquele desgraçado o mais rápido possível, e foi direto para o túmulo, penetrando no cu gigante de Melkor na terra. Só que, como vocês sabem, Melkor já não morava mais lá, e Tucas descobriu isso perguntando gentilmente aos servos do Senhor do Escuro. E ele descobriu que Melkor morava em Angband, no norte. Então, como um presente de despedida, Tucas destruiu a entrada de Utumno, fechando e selando aquele buraco infernal para que nenhuma criatura maligna jamais saísse de lá de dentro. Então ele avisou a seus irmãos onde Melkor morava, e todos eles foram juntos a Angband. Chegando lá nas Tangorodrim, os Valar causaram um terror para Melkor na casa dele. Eles estavam descendo o cacete, tocando o terror. E as coisas pareciam perdidas para o Senhor do Escuro. Só que então Melkor em pessoa apareceu e igualou a disputa. Lembre-se, Melkor era o mais forte dos Valar, e ele sozinho conseguia lidar com todos eles ao mesmo tempo. Até porque Melkor gastava seu tempo para aumentar seu poder, criando exércitos e outras criaturas que tinham, ou de alguma forma, feitiço de fogo, essas paradas, tá ligado? Já os Valar gastavam seu tempo somente criando coisas, tá ligado? Criação pela Terra-média, coisa bonitinha. Então sim, ele tancava todos eles e a disputa era de igual para igual. E a batalha entre eles foi tão tenebrosa que os elfos que estavam em Doriath, protegidos por Melian, e outros Maiar que os Valar mandaram para reforçar essa proteção, para não machucá-los durante essa guerra, eles contam que o som que escutavam era tenebroso e que a terra chegava a tremer, que houve muitas tempestades, trovões, raios intensos. Que batalha de Dragon Ball mesmo, Dragon Ball Z no auge. Enquanto a porradaria chegou no seu pico, parecia que Melkor tinha vantagem e que logo ia ganhar a disputa. Mas então surgiu uma raiva no Tucas, e ele foi com tudo pra cima de Melkor num combate 1 contra 1. E enquanto Tucas era o senhor da força bruta e do combate físico, Melkor era feiticeiro e ainda continha um quinhão de todos os dons de seus irmãos. E sim, ele tinha força também, porque como ele continha os dons de seus irmãos, ele tinha força parecida com a de Tucas. Mas então, Tucas não tava nem aí, filho. Ele voou pra cima de Melkor e desceu a porrada em Melkor, filho, com toda a sua fúria. E ele desferiu em Melkor um combo de infinito de socos. Isso fez com que finalmente Tucas vencesse o combate, e se durasse mais um pouco, o mundo com certeza explodiria. E Melkor foi agarrado, e com correntes especiais indestrutíveis que se chamavam Angainor, criadas por Aule, o Valar Senhor dos Ofícios, Tucas prendeu o Melkor e o deixou de 4 no surubão. E quando o Melkor viu que sua derrota era certa e não tinha mais o que fazer, ele, no seu último ato de desespero, pôs o surubão ali para comer o seu cu, seria algo animal. Ele assumiu uma forma parecida com as dos filhos de Eru e Ilúvatar e começou a implorar por piedade. Meu Deus, não faz isso não, Melkor não, cara, pelo amor de Deus, me perdoa, me ajuda aí, cara, desculpa, cara. Mas Tucas, o Valar da Rola Grossa, não se apiedou de seu irmão e o deixou mais largo que o túmulo, e depois levou para Mandos para ele ser processado, julgado e condenado por todos os seus crimes. E assim foi. Melkor foi condenado para ficar ali nos salões de Mandos sofrendo sozinho durante 3 milênios inteiros. E nisso muitos dos servos de Melkor fugiram, inclusive Sauron. E finalmente uma luz surgiu em Angband, que agora quase já não tinha mais força, e a Terra-média e Amã estavam em paz, e os elfos estavam protegidos da sombra de Melkor, e não corriam mais o risco de serem molestados pela sombra do inimigo. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, deixa o like aí, e se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos que gostam de O Senhor dos Anéis e que estão interessados em querer saber mais sobre a Terra-média, que vai me ajudar muito. E esse vídeo aqui deu muito trabalho de ser feito. E é isso, rapaziada. Vou indo nessa.
Já vou escrever o roteiro do próximo episódio, que vou lançar provavelmente semana que vem. E é isso. Falou. Adeus. Ou como dizem os elfos, Namária.